Bem-vindos a mais um episódio do Ângulo Podcast, aqui onde cada história ganha uma nova perspectiva. A nossa convidada de hoje, ela é especialista em neurociência aplicada em relacionamentos 40+, trabalha com comportamento, mentalidade e autoestima e tem um posicionamento muito marcante nas redes sociais, trazendo reflexões que faz muita gente se enxergar de verdade. Seja bem-vinda, Tati Lima. Ai, que lindo! Obrigada, Felipe. Obrigada, Karina. Tô bem feliz com esse convite, me sentindo honrada de poder participar aqui do Ângulo com vocês. Eu costumo dizer que é sempre uma oportunidade, né? De trazer mais conhecimento, trazer mais esclarecimento sobre como é a vida depois dos 40, especialmente nos relacionamentos, mas o quanto é possível você construir mais vida dentro da sua própria vida depois dos 40 anos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não poderia ser outra. Tati, você sabe como você é especial pra nós, uma pessoa, né, maravilhosa que entrou na nossa vida, né, Fê? É uma honra ter você aqui. Ai, que lindo. E hoje a gente já vai começar quebrando o protocolo. Nós temos uma caixa misteriosa e ela sempre traz um rótulo de vinho especial. E como nós sabemos que você não bebe, hoje o presente é diferente e por isso ele tá no início também do nosso episódio, porque a gente vai degustar. Então são os sucos da Miolo. A diferença desses sucos, Tati, é que eles são feitos com uvas viníferas. Então, eles harmonizam também com comida, assim como vinhos. E eu imagino que essa seja uma grande dificuldade sua. Muito! Né? Pessoas que não bebem. Gente, eu tô muito feliz, porque assim, né, vocês sabendo que eu não bebo e prepararem isso com carinho. E me trazendo também uma opção para que eu possa compartilhar nos jantares que eu vou com os meus amigos. Porque eu sempre fico assim, a maioria das pessoas bebem, né? E vinho é uma coisa, especialmente em Curitiba, que é muito frio, né? É uma coisa que No pé de vinho. Integra as pessoas. E eu não bebo, então eu fico assim, as pessoas brindando com o vinho e eu com a minha água com gás, com aquela cara amarela descontextualizada de todo mundo. Então agora, você não vai mais precisar brindar com água com gás. Ó, a Miolo tem a opção rosé branco e alcança a caixa ali pra mim, Fê. Esse aqui é um presente pra você. Ai, sério? A opção de uva tinta. E ele é maravilhoso. Olha aqui. Maravilhoso. Eu estou sentindo que os meus problemas acabaram. E assim, Eu vou né? deixar de ser aquela criança do Porque é um suco de uva de qualidade, não é esse que a gente encontra em mercado. Exatamente, Porque eles são feitos com as uvas, as mesmas que são feitas os vinhos, né? Exatamente. Então Agora bem você pode até dar um interessante close e fingir que tem álcool. Porque a coloração é muito parecida. Sim. O sabor também não é muito faz bom. parte e a gente conhece bem a Tati, não faz parte da tua vida o álcool, então Exato. né, a gente respeita cada um, né, cada um com as suas preferências. Cada um com as suas preferências. Tati, a gente vai exatamente. provar esses outros rótulos aqui, essas outras uvas, que eu tô super curiosa. Então esse aqui é meu, né? Esse é seu, Esse é o presente. É seu, pode já passar pro Felipe ali, ó. O meu xará. Então vamos lá. Bom, eu vou colocar primeiro o branco aqui pra você, Tati. Eu vou provar o branco com você. O Fê quer provar o rosé, depois a gente troca. Isso. Eu tô curiosa, gente, porque eu também não provei esse Ai, branco então. ainda. Gente, olha a cor, é muito parecida com o do vinho, né? Não, é perfeito. Saúde? Saúde, Saúde. 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 Vamos provar. Nossa, é muito bom. Tati, seus problemas estão Aham, resolvidos. Gente. porque lembra muito vinho. Gente, de Muito bom. verdade, agora eu vou ser aquela que vai carregar miolo pra onde vai. Pra cima e pra baixo com a sacolinha da Miolo. Miolo, arrasaram. Obrigada. Arrasaram, obrigada. Muito obrigado, Adorei. muito André, muito nosso bom. representante, muito obrigada. Tati, vamos lá. A nossa primeira pergunta. Por que os relacionamentos depois dos 40 anos parecem ser muito mais difíceis de acontecer? Eu tô com 30 e já acho difícil. Depois dos 40, eu não sei como que vai ser minha vida. Só ladeira abaixo, né? Meu Deus do céu. Tá, vou explicar aqui, né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que que é mais difícil, né? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa personalidade, ela tende a se formar até os 35 anos. 35 estourando ali 37 anos. Então, é quando nós começamos a ter mais consciência de quem, de fato, nós somos.
O que é de fato que eu gosto, né? Ao invés de seguir a manada, o que é de fato que me incomoda? Quais são os meus reais desejos? Então, depois dos 35 anos, nós começamos a ter esses questionamentos e começamos a prestar mais atenção para selecionar melhor aquilo que é mais adequado com a minha personalidade. Faz Gerando sentido? um conflito Sim. interno muito grande. Muito grande, né? E aí, junto com isso, né, nós trazemos também experiências passadas. Então, além das experiências, né, que nós modelamos muitas vezes, que eu não vou me estender muito agora aqui, nas relações dos nossos pais, nós vivemos algumas coisas, né? Já namoramos com algumas pessoas, de um modo geral, na maioria das vezes, já tivemos contatos com outros relacionamentos, já nos frustramos também. E aí, nós começamos a construir feridas emocionais. Então, uma parte de mim começa a conhecer um pouco mais de mim mesma e saber o que eu quero e o que eu não quero. E, junto com isso, eu tenho feridas emocionais que começam a gerar bloqueios emocionais. Logo, tudo isso vai gerando um pouco mais de dificuldade depois dos 40. Mas não é bem assim, ó. Eu posso olhar para relacionamentos depois dos 40 e chamar isso de dificuldade. Mas eu posso também chamar de seletividade, né? Então, obviamente que quando você é mais jovem, você tem mais opções porque você está menos seletivo. E depois, um pouco depois dos 40 anos, você começa a ficar mais seletivo. Então, a tua tendência também é apostar menos, errar menos. Então, pode ser uma oportunidade também de você selecionar melhor e ter um resultado melhor também, mais assertivo. Porque depois dos 40 anos, muitas pessoas já casaram, separaram, quebraram a cara, né? Sim. E aí, de repente, agora podem ter um relacionamento de forma mais fidedigna à personalidade que ela tem. Sim. Sim. E você acha, Tati, que na verdade elas são mais seletivas ou mais traumatizadas? Justamente O que você estava falando. por essa vivência, né? É, as duas coisas. Tá? As duas coisas. Um lado mais seletivo, outro lado mais bloqueado emocionalmente por conta desses traumas emocionais. Aonde que é o pulo do gato aqui? É você estar aberto a se conhecer mais, a entender o que é trauma e o que é, de fato, aquilo que você deseja. Então, porque muitas vezes, o que acontece? Eu desejo, no melhor dos cenários, o melhor relacionamento do universo. Então, se eu sou mulher, eu desejo o homem que é o provedor, um homem que seja bonito, um homem que seja carinhoso, um homem que seja gente boa, que seja amoroso, que seja trabalhador, que tenha princípios, que tenha valores. Inacabável essa lista, esse checklist, né? Mas daí a pergunta que eu faço normalmente, né, com as minhas clientes. Se esse homem, esse suprassumo, chega hoje na sua vida, você sustenta esse relacionamento? Ou será que você vai se sentir velha demais, feia demais, gorda demais, diminuída demais, insegura demais de estar com esse suprassumo? Por isso, tão importante a terapia para você compreender o que você quer e saber o momento que você tá para receber, né? Exatamente. Porque senão, se você só querer uma pessoa e não está preparada para Você não sustenta. essa chegada, não dá certo. Algo que eu Exatamente. percebo também é... Vamos colocar aí uma pessoa que se separou aos 38 anos, 39 anos. Provavelmente essa pessoa, ela iniciou um relacionamento muito nova. Sim. E com outra mentalidade, ela foi construindo mentalidade, mudando, né, a forma como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo ao longo desse relacionamento, né? Então é muito normal que quando você termina esse primeiro relacionamento, o segundo, você tenha mais clareza também do que você quer, né? Exatamente. Então acho que também tem tem esse público aí, né, que sai com muita clareza de um relacionamento, e daí acho que vem a questão daí esse talvez não seja o trauma, seja mais a seletividade mesmo, de não aceita mais estar num relacionamento médio, né? Isso, a qualquer preço, né? Isso. Entendendo também, dentro desse cenário que você trouxe, que subentende-se que a pessoa casou jovem, né? Ela era uma outra pessoa,
né? Concorda comigo? Então, como eu falei, a nossa personalidade ela vai sendo formada até os 35 anos, né? Nós somos uma esponja através das experiências que nós tivemos, através dos traumas que tivemos e daquilo que nos foi apresentado. Sim. Então, essa pessoa, quando ela entrou num relacionamento, ela era uma pessoa. Ao longo do relacionamento, ela foi amadurecendo com o relacionamento. Muitos de nós, dentro de um relacionamento, a maioria de nós acaba absorvendo um pouco do parceiro ou da parceira. Com certeza, isso que eu ia falar, porque quando se separa, fica completamente perdido, porque não sabem de nada, né? Não Não sabe sabem o de que nada. gosta, porque não tem vontade própria. Sempre Isso. foi para os dois. Isso. Então, acho que muitas clientes suas, a maioria chega com essa questão perdida, né? Uhum, perdida. Porque, como eu falei, então, antes era uma pessoa, né, quando era jovem, passou por um relacionamento, se tornou uma outra pessoa e muito parecida com aquele parceiro que ela tinha. Então, os gostos eram muito parecidos, os hábitos eram muito Às parecidos. vezes nem é ela. Nem é ela. Não é ela. E daí ela sai do relacionamento, ela nem é aquela antes de entrar no relacionamento Sim. e nem é aquela que estava no relacionamento. E aí é aonde a gente trabalha para construir uma nova personalidade que se desassocie de quando era jovem e também de quem era no relacionamento para construir uma vida agora com mais intencionalidade. Sim. O que eu quero fazer, quem que eu quero ser, com o que eu quero trabalhar, como que eu quero me vestir, Uhum. como que eu quero me comportar, eu posso mudar. Do que gosta de forma independente, né? E não induzida ali, talvez, pelo relacionamento, E né? sabe que eu percebo também, trabalhando com mulheres há 15 anos, que quando a mulher quer se separar, a minha filha, ela já pensou nisso por anos. Exatamente. Então, ela já está decidida e ela está disposta a enfrentar o que ela vai enfrentar, que não vai ser fácil. Perfeito. Então, eu percebo isso nas minhas clientes, sabe? Que é muito difícil uma mulher tomar uma decisão do nada. Então, se a mulher terminou com você, cara, um beijo. Tchau, É. porque acabou pra cá. Ou você vai mudar, vai fazer de tudo, vai tentar, mas ela já tomou a decisão dela e Palma! é muito difícil. Então, meu filho, é melhor Exato. você Então, galera, vazar vamos- e deixar a gente essa tá com mulher público viver. hoje. Exatamente, porque o Olha lá. comportamento... o comportamento da mulher no relacionamento ela é verbal. Né? Então, a mulher, ela vai falando o que ela não gosta. Sim. Não gosto que você faça isso, não gosto, isso aqui tá me chateando, isso aqui tá me entristecendo, queria que fosse dessa forma, queria que fosse de outra forma. Como é que o homem recebe? Nossa, ela me cobra o tempo todo. Sim. Me enche o saco o tempo todo. Só que a mulher ela fala na esperança. Enquanto a mulher estiver falando e cobrando, ela tem a esperança da mudança. Uhum. Quando ela silencia, Acabou. aí ela já entendeu que a pessoa não vai mudar. E aí, um belo dia, ela acorda e ela toma a decisão. Entendi que isso não vai mudar e eu quero me separar. E principalmente quando tem filho envolvido. Eu vejo que a maioria daí fica um pouco mais receosa. Ah, vamos ver porque eu preciso me organizar. Eu falo pra elas assim, se organiza. Principalmente Se organize. se você depende financeiramente do seu marido. Acho que é Vamos é o arrancar principal tudo motivo, dele. é. Vamos arrancar tudo dele. Se você não tem um negócio, você vai fazer ele montar um negócio pra você. Você vai aguentar aí, ó, por um ano. Daí Eu vou trazer conseguiu. o Felipe pra trabalhar comigo. Tem coisa que eu não posso falar, ele Gente, fala. eu falo. Vamos arrancar tudo dele, é Conseguiu o boa. teu negócio, fez ele investir, vai fazer uma faculdade, daí você termina. Porque daí, ó, porque homem, quando você termina com ele vai querer arrancar tudo de você. Então vai querer arrancar a sua independência, porque daí, às vezes, você fica dependente Porque financeiro. é cômodo, então, né? é. O Sim. dinheiro, ele aprisiona. Vai usar a total. criança contra você, com certeza, porque vai falar no ouvido da criança. Então, assim, ó, se programe e saia por cima. Eu falo Exatamente. isso, Felipe, constantemente. A importância da liberdade financeira da mulher. Total. Não é nem a questão se ela... Não é o dinheiro para ela pagar o boleto de casa. Não é. Se o homem sustenta tudo, ótimo. Mas é a tua liberdade, porque através da liberdade financeira você tem liberdade de escolha de ir e vir. Sim. De sair no momento que você acredita que não dá mais para você, ou que você está se anulando, ou que você está sendo desrespeitada, né? E bem importante isso que você falou em relação à decisão de sair de um relacionamento. Então, algumas pessoas me perguntam muito, né? Ah, o que eu faço para sair desse relacionamento? Eu já nem respondo mais isso em caixinhas de pergunta no Instagram, porque eu acho que é uma super responsabilidade você falar isso. Porque tem cliente que já chegou para mim, assim, quebrada, marido alcoólatra, os filhos fugindo de casa porque não... Filhos pequenos, tá? Fugindo de casa para casa da avó porque não aguentavam mais aquela situação insalubre. A mulher sem dinheiro para nada, entendeu? Nem para comprar um absorvente Sim. sequer.
E aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma construção de saída desse relacionamento. Total. Porque como que ela vai sair naquela circunstância, né? Emocionalmente quebrada, financeiramente pior ainda. Então, precisou de uma transição para sair do relacionamento. Se preparar emocionalmente, se preparar financeiramente, né? E se preparar também para aonde você vai morar, o teto que você vai ter. Total. Exatamente. Então, é muito E as importante essa responsabilidade. que às vezes o pai ajuda em alguns momentos, aí vai ter que ver como que vai ser a reação desse pai. Sim. Se ele vai querer ajudar, se não vai. Então, assim, é muito complicado, porque você não sabe o que o outro vai fazer, né? Você só conhece o outro quando você termina um relacionamento. A minha muito experiência- triste isso, né? A minha experiência é essa. Eu saí de casa, num estado onde não tinha rede de apoio, minha família não morava próxima de mim, minha filha tinha 5 meses, eu não tinha emprego, eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha dignidade. Então, saiu eu, minha filha e as roupas minha e dela. Somente e o corpo. Foi fácil? Não foi. Mantive a minha dignidade, dei conta... empurrando parede, fui dando conta. É o melhor cenário? Não, Não é. não é. Por isso que é bom Eu se acho preparar. tão É. triste, sabe? Porque se você for pensar num cenário de uma separação que não houve nada grave como uma traição, por exemplo. Sim, Que realmente as pessoas ali não se conectam mais e os ciclos acabam e né, teoricamente, se encerrou de uma forma não tranquila, mas sem brigas. Mas mesmo assim, após a separação, vira uma guerra de ego, daí quando envolve filhos, sim. tenta castigar a ex-mulher com os filhos. Nossa, eu acho tão triste, assim, você dividir a mesma cama com a pessoa durante anos e depois ela virar teu inimigo. Sim. É horrível. Eu não consigo imaginar, assim, E entra numa esse competição cenário, de sabe? quem tá certo, quem dá a última palavra, de fazer ranço, né? Não, muito difícil. É muito ruim. E pensando nessa pessoa, nessa mulher, né, que já se separou e ela tá buscando um novo relacionamento. Na tua opinião, com a experiência que você tem com essas mulheres, quais são os maiores erros que elas cometem no relacionamento seguinte? Acreditar que a próxima pessoa vai fazê-la feliz. A pessoa vai depositando todas as fichas de que a outra pessoa será responsável pela felicidade dela. Acho que isso é o maior erro hoje em qualquer relacionamento. E isso não se ensina na escola, isso não passa de pai para filho, de um modo geral, Sim. né? Então, as pessoas precisam aprender sobre individuação, sobre o quanto que eu preciso ser responsável pelo meu desenvolvimento, pelas minhas realizações, Sim. pela minha criatividade, pela minha vida. E aí, sim, quando eu vou para o relacionamento, eu vou em busca de soma. E eu não vou em busca de que aquela pessoa me salve das feridas emocionais que eu tinha, seja do relacionamento anterior ou seja dos meus pais, que normalmente já vem lá da nossa origem. Então, as pessoas vão para o relacionamento através dessas feridas emocionais. E elas se conectam com as pessoas através dessas feridas emocionais, acreditando que o outro vai supri-las. E no início de um relacionamento, quando nós estamos empolgados, apaixonados, né? Nós acreditamos que aquilo ali será sempre daquela forma. E ofuscamos, muitas vezes, a real personalidade daquela pessoa, que é um humano, como eu também sou. Cheio de erros, como eu também Só que tenho. você idealiza de uma forma que Isso. depois como que é o tombo do cavalo é muito É difícil. muito grande. Então, você idealiza que é o Salvador, que é a salvadora da sua vida. E quando você acorda e você vê, não é. E aí você tem que lidar com as suas feridas emocionais, com seus traumas, com as suas insatisfações com a sua vida. Às vezes, insatisfações financeiras. Insatisfações porque você não se sente realizada, porque você tinha sonhos e você não conquistou. E aí você deposita no relacionamento como se o relacionamento fosse te salvar dessas Sim. frustrações. E você sabe que tem algo que eu aprendi com a vida, Tati, não tem nem a ver com relacionamento amoroso. Acho na vida, no modo geral, ninguém vem te salvar, Ninguém. né? A gente tem que lidar com o individual, com a nossa própria cabeça, com nossos próprios sentimentos. Perfeito. Medos E se traumas. entender sozinha, né? Nós e se nascemos resolver sozinhas. sozinha. Nós nascemos sozinhas, nós vamos morrer sozinhas. Então, eu acho que essa é a premissa básica, assim, para você estar num relacionamento. Você ser feliz primeiro com você, Exato. Tá. né? Para depois você
transbordar. Senão, é só uma repetição de padrão, né? Perfeito. Existe. E você acha, então, quando uma mulher sai de um relacionamento desse, tem as que saem com você acompanhando, né? Sim, Você falou. sim, sim. É bom tirar um tempo pra si, né? Com Pra toda se e absoluta conhecer, certeza. viajar, fazer coisas que você gosta, pra você se reconectar com você mesmo e saber o que você gosta pra depois, né, procurar uma pessoa ou estar aberta. Você acha isso? Que a Com pessoa toda tem que tirar um certeza. tempo pra ela? Com toda certeza, porque entenda. Os resultados que você tem na sua vida hoje, seja na sua vida relacional, seja na sua vida profissional, financeira, seja os resultados que você tem com o seu corpo, se você está satisfeita ou não, os resultados que você tem hoje são condizentes com a personalidade que você tem hoje. E o que é a personalidade? É a forma como você pensa, a forma como você sente e a forma como você age. Uhum. Se eu não dou atenção a construir uma personalidade diferente para ter um relacionamento diferente, eu saio de um e entro em outro com os mesmos erros. Padrões. Os mesmos padrões. Exatamente. Por quê? Porque a forma como eu sinto as pessoas é a mesma, a forma como eu sinto o que fazem comigo é da mesma forma, a forma como eu ajo no relacionamento, se eu não aprendi a colocar limites, por exemplo, eu também não vou colocar limites no próximo relacionamento. E você se atrai pelo mesmo padrão de homem que era o antigo, né? Perfeito. Parece que é assim, né? Não, parece não. É assim, né? É assim. Nossa, é daí assim. é quebrar a cara uma atrás da outra e daí que vem a frustração, né? Meu Deus. O que muda no padrão, né? Às vezes é a ilustração, né? A roupagem fora, o CPF muda, o estilo de roupa muda, mas os padrões emocionais daquela pessoa que você se atraiu são os mesmos. Entendeu? você No não- final, ali passado a paixão, você vai começar a lidar com as mesmas coisas. Por que são os mesmos, né? Para entender aqui, como eu falei aqui. Se você não aprendeu a colocar limites, no próximo você não vai colocar. E aí você concorda comigo que eu sempre digo que não existe ruim e bom. Existe ser humano, que tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Como eu tenho, você tem, você tem. Todos nós temos. Então, se eu estou numa relação, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação com o meu chefe. Se eu não aprendo a me posicionar e colocar limites, automaticamente as pessoas nos tratam conforme nós deixamos elas nos tratarem. Sim. Então, se o teu chefe começa a pedir para você, além do que aquilo, deixa eu me colocar bem aqui, assim, abusar do seu trabalho, porque além é normal o chefe pedir mais, Sim. né? A gente sempre, Isso é né? muito abusivo. Mas assim, ser abusivo com aquilo. Você vai trabalhar até 3 horas da manhã todos os dias, entendeu? E você vai cedendo, e você não tá ganhando hora extra para trabalhar até as 3 da manhã todos os dias. E você vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Por que ele vai te pagar mais depois? Não vai. Ficou confortável, Ficou né? confortável. Daí quem que tá errado? O chefe tá abusando ou a pessoa não tá se posicionando? Entendeu? Na verdade, não tem certo e errado. Existe um desequilíbrio da relação. Num relacionamento homem e mulher, é da mesma forma. Então, se um não coloca limites, o outro vai ultrapassando aquele limite. Então, é a tampa da panela um do outro. Então, se eu não aprendo nesse vácuo entre um relacionamento e outro, quais são os meus padrões, né, de tratamento, de posicionamento, de limites que eu não aprendi a colocar, no outro eu faço igual. Sim. É legal, né, Tati? Porque, assim, eu, por exemplo, eu busco muito por autoconhecimento, para me manter, assim, com clareza do que acontece ao meu redor. Mas não são todas as pessoas que buscam por isso. Exato. E como tem pessoas que simplesmente não enxergam tudo isso que você está falando, né? Estão vivendo isso, mas ainda não se deram conta. E daí eu lembrei de uma situação engraçada, que uma vez eu cheguei a mandar uma cliente para terapia antes de marcar ensaio comigo. Juro por Deus, isso faz uns anos. Ela foi marcar o ensaio e começou a me mandar áudios infinitos, contando a história dela. Eu acho legal, porque eu gosto de me conectar ali com a cliente antes de entender. Eu sempre digo que é muito mais do que foto, né? A cliente sempre tem uma história, ela vai buscar algo ali. Como ferramenta a fotografia, mas sempre é algo a mais, né? Sim.
E ela começou a contar histórias que ela precisava fazer um ensaio de foto porque ela estava muito mal, porque ela queria um momento legal, que ela estava saindo de um relacionamento abusivo, isso. E foi contando, assim, que porque antes eu namorava um e dele fazia isso, agora eu tô com esse e eu tô ficando louca, não sei. Mas, assim, as mesmas histórias. Eu falei, calma, assim... E termina em todo homem não presta. Todo homem não presta. E daí o que eu pensei? 2 pontos. Primeiro, que ela acha que eu sou a salvadora da pátria. Eu não sou, eu sou fotógrafa, né? Acho que faço um bom trabalho e, como eu disse, vai além da fotografia. A gente serve um pouquinho, como diz assim, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Né? Então, realmente, é uma ferramenta muito legal. Mas eu não sou profissional dessa área. Então, eu já identifiquei nela lá, falei, não é um ensaio que você está precisando. Primeiro, você precisa fazer terapia, e daí você vem quando você se entender melhor, com mais clareza. E foi isso que aconteceu. Depois de uns 6 meses, 7 meses, ela retornou e ela é minha cliente até hoje. Mas voltou numa outra energia, com outro sentimento. Virou assim, né? Mas isso que eu acabo percebendo, para nós é muito claro. Mas não é para todo mundo que é claro, assim. Não é. O que deve fazer. É o que eu chamo da vida de sobrevivência. Né? Inclusive, assim, por exemplo, eu costumo dizer que não são todas as pessoas que o meu trabalho vai atender. Sim. Por quê? Porque para as pessoas que buscam, né, se vitimizar diante da vida e sempre apontar que o problema é o outro, para essas pessoas, eu não vou conseguir atendê-las. E não tenho nem interesse, na verdade, de atendê-las, tá? Você tem que ter um start de realmente querer mudar, né? A pessoa buscar porque ela quer mudar, não se vitimizar Agora, o tempo todo. pessoa que quer se tornar protagonista da sua própria vida, aí eu tenho como traçar esse caminho junto com ela de transformação. Porque enquanto eu sou vítima das circunstâncias, de tudo que acontece à minha volta, eu não tenho autonomia alguma para mudar. Aí eu continuo só sobrevivendo na minha vida. E tudo que acontece é só o acaso, tudo dá errado na minha vida. Quando eu me torno protagonista, deu alguma coisa errado, seja relacionamento, seja profissional, seja o que for, eu falo, opa, qual foi o ponto aqui que é minha responsabilidade, que eu deixei entrar, que eu não vi antes, ou que eu não falei, né, não coloquei limites. O que eu preciso mudar para ter resultados diferentes? Aí eu consigo ter resultados diferentes na minha vida. Então, assim, a pessoa... consciência, a pessoa tem que ter uma consciência, né? Perfeito. A pessoa precisa ter uma consciência. E tá disposta, né? Porque senão ela não vai nem te autorizar a fazer, a entrar na vida dela, né? Isso. Você sabe isso que você falou? É muito interessante, porque há uns 5 anos atrás, eu atendi uma cliente que ela veio fazer mentoria comigo. E aí, na mentoria que eu faço, né, que é a jornada Idade é só um número, a gente tem um nível de profundidade que a gente quer que acelera em anos de terapia. Então, a gente vai a fundo nos padrões emocionais, né, da onde que vieram esses padrões para a gente poder mudar. E no decorrer da mentoria, passado, acho que 1 mês e meio, ela me procurou e ela disse assim, Tati, eu quero dizer que eu não vou mais participar. E eu, obviamente, né, falei, mas aconteceu alguma coisa, você não tá gostando e tudo mais. Ela falou, não, você é maravilhosa, a mentoria é sensacional, só que para mim eu vou precisar parar, porque tá mexendo muito comigo. Porque até agora, ela tinha já 50 anos, 50 e poucos anos, ela falou assim, até agora, todos os problemas que aconteciam na minha vida, ou eu tomava antidepressivo ou eu ocupava meu marido. E daí, agora, eu não tenho mais como fazer isso e eu tenho que me responsabilizar por tudo. Eu não tô dando conta. Ai, gente, que triste. Eu não tô dando conta disso. Era mais fácil pra mim. E eu tô sendo sincera com você. Meu Deus. Pensa, e aí, como que eu vou ultrapassar o limite de alguém que diz assim, ó, eu não quero. Não tem como. Não tem como. Eu posso te dar o caminho, mas o caminho quem faz é você. Outra coisa, você nunca pode tentar ajudar alguém que nunca não te pediu ajuda. Não. Você só ajuda quem te pede. Isso é uma coisa que eu aprendi, porque às vezes quer ajudar um amigo, vamos fazer isso pra te ajudar e não sei o que. Gente, eu já tentei ajudar tanta gente, não ajuda. A não ser que a pessoa venha. Eu preciso de ajuda, você me ajuda a fazer isso, por favor? Exatamente. Beleza. Se a pessoa te pedir, faz. Ok, mas você olhar pela pessoa e falar, olha, tem um caminho aqui que você pode ir por aqui, eu posso te ajudar. Não vai. Não tem como. Não é o momento da pessoa, então não vai. E, Tati, as redes sociais hoje, você acha que ajuda ou acaba destruindo o relacionamento?
Ou depende da relação, depende de tudo, eu acho, né? Mas vai. De fato, a gente tem um problema grande das redes sociais, né? O problema das redes sociais hoje é o problema que acontece com, por exemplo, os streamers, que é a Netflix, ou quando você vai pedir uma comida no iFood. O iFood nem a Netflix estão patrocinando a gente aqui, tá? Em breve Ainda, mas fica estarão. fica a dica, tá? Que é o seguinte, quando você vai assistir um filme, sexta-feira à noite, quantas horas você passa escolhendo um filme? Você passa o maior tempão para escolher um filme. Não sei vocês, né? Mas de um modo geral passo. é assim. Porque você tem muitas opções. E aí você quer comer. Aí você fala assim, eu vou pedir um iFood. O que eu vou comer? Aí tem lá, tem sushi, tem pizza, tem sanduíche, tem batata frita, tem sorvete, tem... Já fala... Ai, meu Deus, nem sei. E agora... tá, escolhi agora que eu vou comer pizza. Daí, qual pizzaria? Então você tem Qual sabor? E o nosso cérebro tem uma grande dificuldade de escolha quando se tem muitas Muita coisa. opções. Então, no marketing, a gente tem uma máxima, né? Isso desde a era do início do marketing, que quando você vai apresentar um projeto para um cliente, por exemplo, você apresenta 2 opções. E não apresenta 5. Olha, essa aqui com a camisa rosa, vermelha, esse aqui tá com azul, preta e cinza. Qual deles você prefere? Aí o cliente fala assim, dá para juntar essa aqui com essa aqui? E fazer um 6º projeto, não é assim? Então, você não dá muitas opções, porque o nosso cérebro tem grande dificuldade em escolher. Então, hoje, com as redes sociais, a gente tem uma falsa ideia de muitas opções. Então, às vezes, você dá início à conversa com alguém que você está achando interessante, de repente, lá no teu direct tem 3 coraçãozinhos, 2 foguinhos, oi linda, oi sumida, ai que gata. E aí, deu um pequeno BO naquele relacionamento que está iniciando, tipo um desconforto, como quem diz assim... Aquela atravessada que você dá, assim, de uma rispidez, de uma resposta. E daí a pessoa fala... Não preciso disso, não quero isso. E daí vai pro próximo. Não, é eterno, é assim mesmo. Entendeu? Então, as redes sociais, elas trouxeram algo que eu acredito que é benéfico, que é, por exemplo, as mulheres começarem a perceber que elas podem escolher, que elas não precisam aceitar estar num relacionamento abusivo. Não só as redes sociais, mas as redes sociais estamparam isso de forma mais explícita, tá? Por outro lado, nós perdemos muito em profundidade. Então, isso é fato. Falando Pode falar? Não, o que você acha, então, hoje, para uma mulher que quer conhecer gente nova? Daí tem a internet, tem todos esses poréns, né? Que você gosta e daqui a pouco vem uma pessoa mais interessante, que você acha que é mais interessante, porque a pessoa vem com um papo diferente e tudo. Ou a pessoa realmente, não, vou sair, vou viver, vou conhecer um bar novo, porque tem isso, né? As pessoas querem conhecer, mas não querem sair de casa, porque daí tem todas essas opções, você conversa com um, conversa com o outro. E também tem essa de você sair presencial. Eu acho que para você conhecer uma pessoa, eu faço pelas redes sociais, para mim é mais fácil, não tem muito tempo. Mas uma pessoa... Eu faço isso, mas eu acho que as outras pessoas deveriam fazer diferente. É que eu realmente não estou procurando nada, eu não quero isso. Não quero um relacionamento agora, estou bem com a minha vida. Mas, pessoa que está buscando, o que você Amigo, indica? você sabe quando você tá assim que aparece, né? Ai, amiga, mas olha o que aconteceu esses dias. A Fábio falou pra mim, né? A Fábio é uma amiga nossa e a gente tá montando um projeto bem legal. E ela falou, escreve uma carta. Mesmo você não procurando, escreve uma carta com tudo que você quer na pessoa que um dia você pode encontrar. Sim. Não deixe aberto pro universo. Não deixe aberto. Então, daí eu sentei, eu mandei mensagem pra minha melhor amiga lá. Eu falei, a gente vai sentar. E como você me conhece melhor do que eu e eu melhor que você, a gente vai se ajudar a escrever essa carta. Eu vou ajudar você a escrever a tua e você me ajuda a escrever a minha e a gente deixa guardadinho. Quando aparecer, apareceu. Daí vai ser do jeito que a gente quer. Sim. Né? Tá, enfim. Você acha sobre isso? A pessoa tem que sair pra buscar? Qual é a sua indicação?
Tá. Então, perceba, ouvindo a sua pergunta, né? A sua forma, o seu comportamento, né? Eu não tô buscando, mas acredito que Eu acabaria... vou ser todo analisado agora já. Não sei se eu quero ouvir. Tá, mas acredito que Tô pelas brincando. redes sociais. O que que acontece? Não adianta muito a gente ditar moda. A gente tem que entender como que é o comportamento das pessoas atualmente. Então, hoje, mais de 60% dos relacionamentos, isso no ano de 2024 já tinha sido registrado, no final de 2024, que mais de 60% dos relacionamentos se iniciam através do online. Eu não peguei o dado de 2025, mas eu tenho para mim, pelo que eu vejo hoje, que mais de 70% dos relacionamentos se iniciam através do online. Não dá para inventar roda. O comportamento das pessoas mudaram. O que que acontece hoje? Você pode sair. Ok. O que que tem acontecido? Você conhece uma pessoa num bar, a pessoa pega o teu telefone, aí ela vai nas redes sociais É para isso? olhar o seu estilo de vida. Isso. Se você não aprender hoje a se posicionar nas redes sociais, a contar a sua história através de foto, de vídeo e de stories, você é inexistente no mercado. Inexistente, exatamente. Entendeu? Então tem muita gente, eu Não é trabalho com interessante, público né? Se torna menos interessante. menos interessante. Eu trabalho com o público 40 a mais, que é um pouco resistente às redes sociais, um pouco de resistente aos aplicativos de relacionamento. Você pode ser resistente, mas então você vai ficar esperando que alguém vai bater na sua porta. Sim. Ou você aprende a se posicionar. Que tipo de foto que eu devo postar? Que Isso tipo... você ajuda na sua consultoria Sim, também, né? Tem tudo isso, sim, muito legal. tem um treinamento para isso, inclusive, né? Tem que se atualizar. Tem que se atualizar. O que que eu vou postar? Eu quero passar uma imagem mais intelectualizada, sem forçar, sem deixar de ser não eu. mentir, porque a gente vende o que quiser na internet hoje, né? Exatamente. Mas aprender minimamente como me posicionar. Porque a pessoa, ela precisa enxergar que ela tem uma vida pelo menos parecida com a sua. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu corro às 5 horas da manhã, certo? Não adianta eu querer me relacionar com Baladeiro. uma outra pessoa que não tem um estilo de vida... 5 horas tá chegando em casa que da balada. 5 horas está chegando em casa da balada. Então, se você é a pessoa da balada, você vai postar que você é da balada. Se você não é da balada, você vai postar qual é o seu estilo Sim. de vida para encontrar compatibilidade. Então, respondendo a sua pergunta, o ideal é sair de casa. Não existe o certo e o errado. A questão é que mesmo que você saia de casa, se você não tiver um posicionamento nas redes sociais, você não é visto. Porque hoje as pessoas elas estão querendo saber como é seu estilo de vida para saber se eu vou querer participar da sua vida. Para ser seu amigo. Calcule para ter um relacionamento. Sim. Você tá entendendo? Porque se você não tem um estilo de vida que é o que eu gosto, que eu quero conviver, eu não quero ser sua amiga. Aham. Você tá entendendo? Sim, Tati, e se colocar em movimento também, né? Hoje eu vi uma amiga postando Bom ponto e isso. concordei com ela. A gente tem que fazer com que a sorte nos encontre, isso não só em relacionamento, né? Um networking, a sorte vai te encontrar por aí, então é importante que a gente também esteja disponível, né? Exatamente. E sobre o match perfeito, Tati, fale pra nós um pouquinho sobre isso. É um app? Então, na verdade é uma comunidade. Uma comunidade. Hoje é uma comunidade dentro do Facebook, o Match Perfeito 40 a mais. Estamos transformando agora em aplicativo, né? Que legal. Então, é uma comunidade de solteiros, divorciados ou viúvos acima de 40 anos que estão buscando um relacionamento sério. Não são pessoas que estão buscando encontros casuais. Então, quem entra dentro do Match Perfeito 40 a mais, entra com essa intenção de encontrar alguém compatível para dividir a vida. E como que funcionam essas conexões lá dentro? Então, todas as pessoas que se associam ao Match Perfeito recebem um treinamento comigo. Nesse treinamento, eles entendem o que é a bioquímica do amor, que é o que gera compatibilidade entre as pessoas, né? Estudos que foram feitos durante mais de 30 anos, né? Por uma antropóloga e neurocientista, Ellen Fisher, que estudou casais e viu o que de fato conecta as pessoas no início e o que de fato faz com que perpetue um relacionamento. Então, fez esses estudos de comportamento e estudos neurobiológicos para poder entender o que faz com que um casal perpetue. E aí a gente vai lá atrás de gerar, identificar compatibilidade de princípios, valores, objetivos de vida, velocidade da vida de um com a velocidade da vida do outro, Que legal, né? hábitos em comum. Então, eles recebem esse treinamento para poder se conhecer, para poder identificar
o que buscam, quer. o que querem no outro, né? E como se posicionar ali dentro do aplicativo de relacionamento, dentro da comunidade Match Perfeito 40+, dentro das redes sociais. Aí eu falei, o que postar, né? Como se comportar no primeiro encontro. Que legal. E eles têm possibilidade ali dentro de fazer postagens, tem foto, tem tudo. Exatamente, e de interagirem. E é muito legal porque as pessoas que estão lá, estão acima de 40 anos, subentende-se que eu não estou buscando uma novinha, eu não estou buscando um novinho. Já tem intenção, né? As conversas, elas fluem mais rápido, porque já entenderam que estão entrando para buscar um parceiro. Então, não tem muito nhenhenhé, é tipo... Gostei, não gostei, vamos marcar. Então, as coisas acontecem de forma mais rápida ali dentro. Muito legal. E uma dica, assim, Tati, tanto para homens quanto mulheres. Estão buscando um relacionamento, estão conhecendo uma pessoa. Como elas conseguem identificar que aquela pessoa que elas estão conhecendo tem uma carência afetiva e emocional muito grande? Porque eu acho que isso não é saudável para nenhum relacionamento. Perfeito. Quais são as características assim que essa pessoa entrega de que ela ainda não está pronta para viver um novo relacionamento? Uma necessidade de agradar desacerbada e uma entrega além do que é algo saudável, né? Então, aquela pessoa que ela te conhece hoje e ela identificou o amor da vida. E aí, ela já faz 1000 declarações e eu quero hoje e a gente vai casar hoje. Eu tô exagerando, mas existe, Sim, tá? existe. Que Dois existem, padrões, né? é a pessoa carente e o narcisista, que é a mesma coisa. Exatamente. Então, eu quero hoje, tudo é agora, você é a pessoa da minha vida. E daí, quando você começa a ver o histórico dela, é o mesmo histórico de comportamento. Não é porque você é especial. É porque todas as demais pessoas que passaram na vida dela também eram especiais nesse formato. Então, a pessoa, ela te bombardeia de mensagens, né? Onde você é única. E todo mundo quer se sentir visto. Todo mundo quer estar num relacionamento inteiro. Sim. Só que a gente percebe quando vai além de um comportamento adulto maduro. Eu costumo dizer assim, você quer uma pessoa que seja equilibrada emocionalmente? A gente precisa primeiro entender o que é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Sim. Se a gente está falando de um adulto, a gente está Olha. falando que essa pessoa ela tem vida própria. Então, ela trabalha. A gente entende que essa pessoa deve ter um trabalho, Uma né? das Tá minhas primeiras disponível, perguntas é: você faz terapia? Ah, se não faz, nem quero. Eu quero que Já você prove não isso dá. aqui, restinho depois. Tá. Então, Sim. assim, você Primeira trabalha. coisa, faz né? terapia. Então, você tem teu horário de trabalho. Claro que eu vou adorar que você divida o seu tempo comigo e você me mande uma mensagem durante o dia, pergunte se eu tô bem, algo carinhoso, que me faça sorrir no meio do dia. Isso tudo é salutar. O que não é saudável é quando você vê que a pessoa não tem vida própria e ela deposita toda a energia dela naquele relacionamento da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Sim. Se você tá buscando uma pessoa que tem equilíbrio, subentende-se que equilíbrio eu divido o equilíbrio da minha vida, da minha saúde física e mental, da minha vida profissional e da minha vida relacional. Então, você não pode ser o centro da vida da pessoa. O contrário também não é verdadeiro. A pessoa só tem a vida profissional e não liga para você nunca. Mas você me fez a pergunta, como que a pessoa identifica que a pessoa que está chegando Sim. ali é uma pessoa carente demais? É quando ela abandona a própria vida para viver a vida do parceiro ou da parceira. Então, Isso a gente... às vezes com pouquíssimo tempo, né, Isso Tati? com uma semana. Mas daí isso é aquela pessoa que a gente tava falando, né? Que não se curou, que não sabe o que quer, sai de um relacionamento, já vai pro outro. E daí pega geralmente um abusivo que quer esse padrão de pessoa também, né? Exatamente. A tampa da Daí, panela. daí tampa da fechou, panela. e daí é sofrimento, traz sofrimento. Sim. É. Faz terapia. Sim. Faz É, terapia. Bom, não vou entrar nesses méritos. Pode falar. Não, eu até tenho uma pergunta, mas acho que já basicamente foi respondida. Por que tantas mulheres, elas parecem aceitar tão pouco, né? O que em comum você vê nessas mulheres que elas passaram, assim, que parece que elas têm um buraco no coração, assim, que precisa ser preenchido por alguém. E qualquer coisa ali preenche, na Serve. verdade, o buraco, né? Pode ser maltratada, colocada às vezes nem em segundo plano, terceiro plano, ela aceita se manter nesse relacionamento. Tanto relacionamentos antigos, né? Tá nessa há anos, como
é um padrão que vai seguindo, né? Pode ter um relacionamento novo, ela vai também aceitar um pouco já no início, né? Que início, normalmente, você tem muito da pessoa, né? Sim. E o que você vê de comum, assim, qual dor essa pessoa tem para aceitar esse tipo de relação? Bom, a gente vem de uma era de mães solteiras, né? Então, quando a gente fala em mães solteiras, a gente fala em mães que começaram a assumir papéis que não eram seus, Sim. tentando assumir o papel do homem dentro de uma família, né? Para cuidar de seus filhos. A ausência paterna nessa família, né? A ausência, e quando eu digo ausência paterna, às vezes não é só o homem que se separou. Às vezes é a falta de posicionamento do masculino no relacionamento mesmo. Aquele homem que é omisso na relação, que ele senta na frente do sofá, na frente da televisão, e ele não influi e não contribui. É a mesma coisa que a pessoa também não está em casa. Não ter tá? pai. Não ter pai. Mas a gente vem de uma era de pais separados. Sim. A ausência desse homem dentro de casa é a ausência da firmeza e do equilíbrio dentro de casa, de uma direção. Então, essa mulher, ela cresce sem essa figura paterna, consequentemente, sem essa firmeza com a vida. Então, ela vai para a vida, para o homem, fraca, buscando no homem a figura que ela não teve quando ela era pequena, ou seja, a ausência daquele amor que ela não teve. Então, ela acaba mendigando afeto para que ela possa se sentir minimamente, que ela possa reescrever a história dela da infância minimamente novamente. E aí, ela entrega qualquer coisa para ter qualquer coisa. Ou melhor, ela entrega tudo para ter qualquer coisa. Então, isso tem sido uma constante. E aí, na mulher, é o reflexo do eu aceito qualquer coisa, me submeto a qualquer coisa. E no homem, nessa ausência também da figura paterna, também tem um impacto, que é o que? A era de homens fracos. Sim. Homens com pouco posicionamento, homens que não têm força de vida para o trabalho, que não se desenvolvem profissionalmente, que não se desenvolvem financeiramente, homens mais acomodados, porque não têm a força do masculino de buscar, de caçar, de fazer acontecer. Por quê? Uma mãe, por mais bem intencionada que ela seja, ela pode ensinar um homem a ser homem. Mas nós aprendemos por modelagem. Sim. Então, eu posso saber na teoria como é, mas eu não vi na prática como é um homem fazendo isso. Logo, eu não tenho essa força do masculino de buscar. Então, eu acabo me comportando como o feminino. Então, eu sou mais passivo. Eu sou mais pacato. Eu tenho menos força física, eu tenho menos força energética do que os homens deveriam se apropriar de ter. Tati, você acha que as pessoas, às vezes, têm mais medo da solidão do que ter um relacionamento ruim? Por isso que aceita qualquer coisa, do que pensar que vai ficar sozinha para sempre? Lamentavelmente, sim. É. E é por isso As que... suas pacientes pensam isso quando vão te procurar? Tem Sim. mais medo de ficar sozinha do que sair do relacionamento? Ai, gente, nossa. Medo de ficar sozinha, porque ainda acreditam, até falei aqui anteriormente, que o relacionamento vai tirar delas o sentimento de solidão. Sim. Sendo que tem muitas mulheres, muitas, gente, não é assim meia dúzia, mulheres e homens, que estão num relacionamento e continuam se sentindo solidão. Porque a solidão, ela não é um atributo que o outro tem e que vai te preencher. É quando você aprende a lidar com o seu próprio silêncio, com as suas próprias dores, entendeu? Com suas próprias caraminholas, aquelas conversas internas que você tem. Eu não vou conseguir, eu não vou dar certo, eu não sou suficiente, isso não vai acontecer, minha vida tá passando, eu tô ficando velha. Se você não aprender a ter conforto no teu silêncio e usar isso que você ouve como uma força propulsora de transformação do sentimento ruim que você está para um sentimento bom, não há pessoa no mundo que vá preencher esse sentimento de solidão. Você sabe que, Tati, eu no estúdio recebendo mulheres, né, 90% meu público mulher sempre, eu percebo alguns movimentos. Então, há um tempo atrás, percebia muito a onda das mulheres com energia masculina muito forte. Eu me incluo entre elas. Então, aquelas mulheres fazedoras, resolvedoras de problema e bate no peito, a gente consegue, a gente resolve.
Agora, eu já tenho percebido uma volta atrás, de mulheres se reconectando com o feminino. Também sou uma delas. Então, é engraçado que, bom, você como, né, estudou neurociência e é especialista, você vai com certeza conseguir me trazer uma clareza em relação a isso. Mas com certeza, já antecipo a resposta, que tem a ver com como eu estou me sentindo, eu vou atraindo as pessoas também Perfeito. que vão se chegando até mim. Então, antes percebi essas mulheres também com a mesma energia, muito fazedoras e tal, que é muito legal, porque Uhum. né, conquistei muita coisa sendo assim, mas hoje eu sinto esse chamado para voltar para o meu feminino. Ao mesmo tempo, percebo também homens muito fracos. Inclusive tem um movimento, né, um movimento cristão, mas nada se tem a ver com religião. Digo do movimento que muitas pessoas falam mal, mas o homem tem que subir a montanha para virar homem. Infelizmente tem, porque eles perderam o básico de ser homem, né? Os homens não são mais provedores, eles não protegem, eles não trazem a energia masculina mesmo para dentro do relacionamento. Então, sim, se for para subir a montanha, se eles conseguirem resgatar isso, que subam 3, 4 vezes, né? Acho que tudo vem para... traz benefício, né, para o homem, para o relacionamento. Mas eu tenho percebido, assim, essa busca, de novo, dos homens, de estar se reconectando com o masculino, as mulheres com o feminino, as coisas talvez entrando em uma ordem que deveria ser uma ordem normal, né, mas que houve um período aí que as coisas se inverteram. Você percebe isso também no teu público, nos relacionamentos, assim, essa confusão de energias masculina, feminina, e cada um assumindo um papel que às vezes não é deles, Percebo né? a confusão da energia feminina e masculina com toda certeza. O que a gente vê, né, agora, existe essas frentes que você está vendo de busca de resgate, né? Resgate do masculino, resgate do feminino, mas eu acredito que ainda elas são muito pequenas, né? São grupos muito pequenos. Eles funcionam para algumas pessoas, mas em massa ainda não. O que acontece é que está existindo um caos, né, no comportamento das pessoas, quando a gente fala em homens e mulheres, no papel do homem, no papel da mulher. Então, está existindo um caos onde ainda está muito confuso o papel atual da mulher e o papel atual do homem. O homem está muito perdido, a mulher evoluiu em muitas coisas, não para dizer que ganhou em todas. Sim. Mas mudou, para não dizer evoluiu, modificou o seu comportamento, para não colocar errado ou certo, modificou o seu comportamento ao longo de alguns anos para cá. E os homens não estão acompanhando essa modificação. Isso está gerando um caos nas famílias, um caos nos relacionamentos. Mas quando a gente estuda um pouco de antropologia, a gente vê que esse movimento no comportamento dos homens e das mulheres, ele aconteceu algumas vezes já. E toda vez que a humanidade tende a mudar o seu comportamento, os seus valores em relação às coisas, a humanidade passa por um caos e uma desconexão. Então, a gente está nesse momento de desconexão, onde as pessoas ainda... Umas estão se conhecendo, outras estão perdidas. Está tudo muito assim ainda, entendeu? Por quê? Porque não existiu, assim, um momento que houve, assim... uma regra universal. Agora, como existia antigamente, os reis diziam, né? Você vai fazer isso e vocês vão fazer isso. Era assim. Agora não tem isso. Agora é meio que cada um por si. Porque se tivesse, ia dizer, agora vocês vão se comportar dessa forma, com essa direção, e vocês aqui vão se comportar com essa outra direção. Não é. Então, até ajustar, vai ter o caos. Esse é o momento que a gente está agora. Tá. Tati, a gente tá falando aqui mais sobre relação homem e mulher. Sim. Eu sou gay. Sim. E você atende esse público também? Porque daí já muda completamente. Sim. Porque daí são duas energias masculinas. E como que... Porque a gente tá falando mais sobre homem e mulher, porque o nosso público é mais homem e mulher, é mais heterossexual e tudo. Mas agora trazendo um pouco pra minha realidade. Sim. O que você acha disso? Muda bastante coisa em relação a tudo que você disse, por se tratar de dois homens, uma relação homoafetiva? Você diz em relação à energia feminina e masculina?
Não, tô falando em relação no O total. conflito das energias, talvez, Não, eu né? acho que na relação total, porque você atende mais heterossexual, não sei se você atende gay Sim, também. sim. Atendo alguns gays, não é a Como que minha... funciona esse seu atendimento em relação a isso? Porque daí, a gente pode entrar nesse termo aí de energia feminina e masculina. Se Talvez for quais se são as tratar de questões, dois, né, Sim. mais as peculiares, questões, né? exatamente. Porque o que acontece? Quando tem uma relação homossexual, né? Existe ali uma polaridade também. Uhum, Quando a gente fala em energia feminina e masculina, a gente está falando de energia negativa e positiva. Yin e Yang, preto, branco, polaridades, opostos, para ficar mais claro, para não parecer uma coisa muito mística, sim. sabe? Para trazer assim para a realidade. Então, perceba aqui o seguinte: quando eu falo em polaridades, quer dizer que para haver um equilíbrio, seja na natureza, seja nas marés, seja num relacionamento, eu preciso que para haver equilíbrio, as duas polaridades elas estejam ocupadas. Ocupadas. Se uma polaridade tiver ocupando demais o espaço da outra, a outra polaridade vai ocupar o espaço daquela. Uhum. O que eu tô querendo dizer assim, para ficar na prática? Você sabe aquele símbolo da Town and Country, daqueles dois peixinhos, preto e branco? Exatamente. Entende que ele faz tipo ele faz um círculo, né? Então imagina aquele peixinho que ele vai funcionando de forma circular. Se o preto vem para o branco vem para o preto. Tá entendendo assim? Quer dizer que se um ocupar o lugar do outro, o outro vai ocupar o lugar daquele. Numa relação homossexual, um vai ocupar o lugar do yin, outro vai ocupar o lugar do yang. Isso gera equilíbrio. Tá? Quando eu tenho dois yangs, isso gera desequilíbrio e incompatibilidade. Quando eu tenho dois yin, quer dizer que as pessoas não saem do lugar. O que é o yin e o yang? O yin é mais passivo, tá? Então, o yin, ele é mais tranquilo, ele é mais sereno, tá? Junto com isso, vem todos os atributos de algo que é mais passivo. Coisas ruins e coisas boas. Não existe negativo e positivo, tá? No yang... Yang é mais quente, é mais ativo, é mais feroz, é mais solucionador, é mais resolutivo, certo? Da mesma forma, vem todos os atributos disso. Uma pessoa mais yang, ela pode ser uma pessoa também mais autoritária, mais irritada, mais feroz. Então ok? você acha que eu, por exemplo, que Tá. sou uma pessoa assim, que Tá. faz tudo, que vai, que corre atrás, teria que Sim. achar uma pessoa, pra me equilibrar, uma pessoa mais tranquila, um pouco mais calma? Porque às vezes, eu, por exemplo, queria achar uma pessoa que fosse igual a mim, entendeu? Que fosse resolutiva, que faça as acompanhasse, coisas. né? Só que daí, ao mesmo tempo, agora você falando isso, será que eu tô errado na busca dessa pessoa? Então, aí é o equilíbrio. Porque Não estou buscando, né? Mas um dia vai isso que que eu ia falar apareça. agora. Por exemplo, assim, só para contextualizar. Deixa Duas claro. pessoas yin, por exemplo, duas pessoas yin juntas, que é aquela pessoa que é mais pacata, elas não saem do lugar. Sim. O boleto venceu, ninguém pagou. Você tá entendendo? Não por falta de dinheiro, porque ninguém agiu. Aham. Não saíram do lugar. Aí, duas pessoas yang, elas tendem a se confrontar. Entendeu? O que você, né? Assim, já entendi que você é a pessoa assim mais ativa. O ideal é você aprender a se adaptar. Das duas, uma. Se você quer uma pessoa mais ativa na sua vida, então você vai ter que começar a ocupar um lugar de, às vezes, nessa adaptação, se colocar num lugar mais yin. Num lugar de acatar um pouco mais, ser conduzido. Talvez esse seja o teu desafio, ser conduzido. Eu não estou dizendo que você tem que ser submisso o tempo eu todo, entendo. mas talvez você tenha que deixar um pouco se sentir conduzido, ok? Por quê? Porque talvez Difícil, o yin... né? O difícil é se relacionar. Difícil, né? Mas eu acho o Felipe bem adaptativo, assim. Não, eu sou. Eu sou perfeito, gente. Ó, isso aqui é... Quem Vamos namorar vender o comigo vai ter a Felipe sorte aqui. grande, entendeu? Vai acertar na loteria. Mas fez sentido para você? Fez, total. Né? Total. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa também que eu sou muito yang, né? Só que daí isso é o seu lado mais masculino que a gente tava falando É, agora. Que exato. talvez você tenha que adaptar e ser um pouco mais... Exato. E aí a Se gente ceder precisa... mais. O O que a gente precisa fazer é se conhecer e trabalhar a nossa energia a nosso favor. Então, ao mesmo tempo que essa minha energia, né, falando aqui sobre mim, essa minha energia que é resolutiva, é ativa, de execução, de faz, de acontece, pra mim é assim, ó, missão dada é missão cumprida. O que tem que fazer? Uau.
Pronto. Qual que é a data? Uhum. Vamos realizar. Com dor, vou chegar sangrando? Cheguei sangrando, mas vamos realizar. Para mim é assim. É. Só que aí eu tenho que aprender a canalizar essa energia de forma que ela me beneficie. Então, assim, essa mesma energia que me dá ação pode, se eu não tiver controle sobre ela, me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa autoritária, uma pessoa exigente além da conta do que já sou. Então, eu preciso ir canalizando e tendo equilíbrio com essa energia para ela me beneficiar, mas não me colocar em situação difícil. Sim. Da mesma forma, se eu tô num relacionamento, é relacionamento. Então, eu uso a minha energia, que é mais impositiva, para me posicionar em relação ao que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas aí eu controlo essa energia para ser conduzida por alguém que eu confie também. Que deixando essa pessoa assumir esse lugar aqui também. Você tá entendendo? Uhum. Aí eu uso para me posicionar, mas ao mesmo tempo controlo ela um pouco mais para me deixar ser conduzida no momento que isso é oportuno. Então Você vai é encontrar, muito amigo, bom amém. assim, porque a gente fala assim, tem muita gente que fala, eu sou assim e não vou mudar, Não. esse é meu jeito. Então, assim, você vai ficar morrer solteiro, né? Concordo com você. Se Qualquer você não ser se humano, adaptar, qualquer ser vai humano sozinho. que tiver engessado nesse lugar, seja para relacionamento, para trabalho, para o que for, eu sou assim e não vou mudar, essa pessoa está sendo contra-evolutiva. Uhum. Porque o sentido da vida é a evolução. Eu saio do ponto que eu tô, de quem eu sou, para me transformar numa nova pessoa. Consciência pra mudar, né? Tem que ter Exatamente. consciência pra mudar. Tati, vamos para a parte final aqui. A gente vai fazer. Já? Já. Nossa, Já, que gente, gostoso! foi muito rápido, né? Com Passou muito rápido. A gente ficaria aqui Por horas. certeza. Tati, nós preparamos então um bate-bola bem dinâmico. Então, tenta responder assim, ó, com 1, 2 palavras, tá? O que tiver Nossa, com 1, 2 a palavras cabeça. é desafiador. Difícil, né, Tati? Me dá Não, mais tá. 3 horas de É uma podcast. Tá bom. Pode ser umas palavrinhas a mais, então. Então, vamos lá. Um relacionamento saudável pra você é... Que a pessoa não precise se anular para poder caber. Muito bem. Uma red flag imperdoável. Quer explicar primeiro o que é esse termo, Tati? Pode ser. Uma red flag é um alerta vermelho sobre alguma roubada, algum relacionamento. Você está falando sobre relacionamento. Sim, Sobre uhum. algum relacionamento que você está pensando em entrar. Então, esse alerta vermelho é: não vou com tudo, porque aqui pode não ser bom para mim. E qual que é esse sinal de alerta pra você? Inconsistência no comportamento. Total. A pessoa fala que vai te ligar no dia seguinte. Ela não te liga. Acabou. Mas aí ela aparece do nada de novo. E aí te trata super bem. Aí você se confunde. Opa, mas peraí, mas ela tá me tratando super bem. Sim. Então, a red flag mas aí ela diz que vai te ligar na sexta-feira. Aí ela não te liga. Então, essa inconsistência de comportamento, eu costumo dizer que nem para amigo é bom. Ah, eu detesto. Total. E uma green flag rara hoje em dia. Pessoas dispostas a querer fazer dar certo. Dizer para você: eu quero te conhecer melhor e estou disposta a dedicar tempo a isso. Sim. O maior erro emocional das pessoas. Acreditarem que o relacionamento vai te salvar da solidão, do seu sentimento de insuficiência, de incapacidade. Esse é o maior erro que existe. Sim, muito bem. Agora, algo mais profundo. A gente quer saber uma verdade que mudou a sua vida. Te deu uma 360. Que para qualquer mudança que eu queira ter na minha vida, eu preciso construir uma nova personalidade. Que pense diferente, que sinta diferente, que haja diferente. Para mudar a sua vida, você tem que literalmente se construir uma nova pessoa. Sim. E o que a menina Tati falaria pra mulher incrível que você é hoje? O que você acha? Pode respirar nessa, Tati. Pode respirar, Nossa, porque essa é muito chega. profunda, né? Vocês sentiram aí? Parabéns, gay, você venceu. A minha seria isso. Parabéns, gay, você está vencendo. Ai, ai. Nossa, uau. O que eu diria para a criança Tati? O que a menina diria pra você hoje em dia?
O que ela diria? Ela diria pra você, não o que você diria pra ela. Aguente as pontas, porque vai valer muito a pena você ser persistente naquilo que você acredita. E tenha toda a certeza que depois dos 40, você vai se reconstruir e conseguir alcançar tudo aquilo que você sempre desejou na sua vida. Amém, Ai, Tati. que Que legal. prazer ter você aqui com a gente. Muito Obrigada, gente. Ai, foi Eu amei, incrível. eu amei. Muito obrigado. Sério, de verdade. Ai, de também. verdade. Eu espero Tô assim emocionada. Olha aqui, ó. Ela tá com a mão gelada. Eu espero que esse papo tenha não, porque não estamos ao vivo, mas que ele alcance muitas pessoas, muitas mulheres, que traga mais clareza, mais luz, né? Às vezes, relacionamento que elas estão vivendo e ainda não enxergaram isso como algo problemático, né? Sim. Que elas tenham encontrado aqui algumas respostas. Sim. E, gente, sigam a Tati, conteúdo valiosíssimo, principalmente sobre relacionamento, mas não só sobre relacionamento. A Tati, ela é especialista em neurociência. Desculpa. Especialista em neurociência, ela lida com a vida de uma forma muito, muito leve, faz a gente pensar fora da caixa, e todo mundo precisa de pessoas assim na vida. Então, acompanhem lá, @TatiLima. @tatilima.eu. A gente vai deixar aqui na nossa bio. E eu também acho assim, ó, quem tá ouvindo e tá precisando de ajuda pra sair de um relacionamento abusivo ou alguma coisa que você realmente queira mudar na sua vida, você vai ter que procurar ajuda. Sozinho a gente não consegue nada. Então eu vejo pelas minhas clientes que chegam desesperadas e eu tento ajudar da melhor forma, mas nada melhor do que procurar uma profissional pra ajudar você a sair da onde você tá e buscar, né, as mudanças que você tanto almeja aí na sua vida. É possível e você consegue. Maravilha. É isso, Posso gente. deixar um recadinho Lógico, aqui também? Por favor. Eu quero que você que esteja assistindo esse podcast, que esse podcast sirva para você acreditar mais em você a partir de hoje. A maioria das pessoas que me procuram não conhecem, não reconhecem a potência que tem dentro de si. E você é mais forte do que você imagina que é. Talvez não tenham te contado isso, talvez você não tenha aprendido isso, talvez à sua volta você não conheça pessoas de sucesso, sucesso profissional, sucesso financeiro, pessoas que alcançaram aquilo que desejaram. Mas eu quero te dizer que é possível, existe um caminho, mas com toda certeza você tem uma potência dentro de você e que ela pode mudar. Dá para mudar mesmo depois dos 40. Muito bem, gente. Muito obrigada. obrigado, Até o obrigado. próximo episódio. Quero dizer que eu Beijo. adorei o Saúde, meu saúde. suco. Meu catarça vazio, mas tudo bem. Brinde.